nosso coração. No nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se sentar. Eu me chamo Vitor. Eu sou casado com a Marina. Somos pais do Bernardo, do Luca, da Maria Vitória. E nesse início de ano nós temos o privilégio de estar celebrando ao Senhor junto com os nossos filhos, com as crianças. Durante esse período de pausa do nosso Ministério Novas Gerações, nós temos essa alegria de poder cultuar ao Senhor e ter junto conosco aqueles que são os nossos primeiros discípulos. Então eu queria saber se nós temos crianças aqui nessa noite. Temos crianças aqui? Deem um sinalzinho aí com a mão, deem um grito aí, fazem uhul! Aê, muito bom! Crianças, eu quero dizer para vocês que é uma alegria poder ter vocês aqui com a gente, participarmos juntos da celebração. Eu sei que vocês amam o Ministério Novas Gerações e já já ele volta para que você também possa cultuar ao Senhor lá, mas para nós é uma alegria. E para você, pai responsável, saiba que você tem um apoio muito especial durante esse período, que é o nosso diário de voo, que você deve ter recebido ali na entrada. Se você não recebeu, eu queria te encorajar rapidinho você ir para o nosso time ali do acolhimento, da hospitalidade, que está com o colete amarelo, e pegar o diário de voo da faixa etária do seu filho, porque aqui dentro desse diário de voo, ele pode acompanhar toda a nossa celebração, para ele não ficar de fora daquilo que Deus está fazendo, está falando. Nós cremos que as crianças podem sim ser ministradas pelo Senhor nas nossas celebrações, e aqui tem alguns passos práticos para que a criança se mantenha conectada na celebração, interessada por aquilo que o Senhor está fazendo. Então, encoraje, incentive o seu filho a preencher, a estar participando da celebração com o diário de voo dele. Nós temos ali para as faixas etárias de 3 até 12 anos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida dele nesse período do ano em que o nosso ministério também tem esse princípio de descanso para os nossos servos comprometidos, e retornamos então no dia 1º de fevereiro, amém? Nós estamos bem num período do ano, no início do ano, estamos aí no dia 11 de janeiro, tem muito ano pela frente. Geralmente esse é o período do ano em que nós estamos refletindo sobre aquilo que esperamos para esse ano. Muitos têm o hábito de construir alvos, metas, para serem alcançadas ao longo desse ano. Quem nesse período não olha para a sua vida e diz assim, não, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano não tem outro jeito. Ou pensa assim, não, esse ano eu preciso mudar minha alimentação. Eu vou cortar o refrigerante da minha vida. Ou pensa assim, não, esse ano eu preciso investir, poupar mais. Não dá para viver em dívidas ano após ano. Esse ano tudo vai mudar. E nós então definimos esses sonhos. Mas se esses sonhos não se transformarem em objetivos práticos, e aquilo que você vai fazer dia após dia, os seus novos hábitos, você provavelmente vai chegar no final de 2026 e vai falar, puxa, não foi dessa vez. Quem sabe 2027? Mas esse é um período muito importante, onde nós construímos esses alvos. Eu fiz os meus logo no início do ano. Estávamos em férias, eu e minha família, voltamos nessa semana. Foi um tempo muito especial de descanso. E ali nas férias nós visitamos lugares maravilhosos para descansar mesmo. E ali eu pude orar e buscar no Senhor quais eram os alvos, aquilo que eu estabeleceria para a minha vida pessoal para esse ano, para me tornar uma pessoa melhor, me tornar um discípulo de Jesus melhor, mais parecido com Ele. Me tornar um marido melhor, um pai melhor. E fiz os meus alvos, escrevi, coloquei num papel assim para imprimir, colocar na minha parede, no meu guarda-roupa. E uma das coisas que é essencial quando você define os seus alvos para o ano é você, primeiro, consagra ao Senhor. Ele é o primeiro que deve receber esses teus alvos, teus sonhos. Mas compartilha com quem mora junto com você. Compartilha com pessoas que te amam e que podem te ajudar nessa jornada. Então eu peguei os meus alvos, eu mostrei para minha esposa, eu mostrei para os meus filhos,
Porque eu sei que a partir do momento em que eu tentar sair da linha dos alvos que eu estabeleci, logo, logo eles vão puxar a minha orelha. Pode ter certeza. Eu lembro uma época que eu falei assim, isso anos atrás, eu não vou mais tomar refrigerante, eu vou cortar. Cada vez que eu pegava um copo de refrigerante para dar uma bicada, os meus filhos assim, pai, e o seu compromisso? Eu, é verdade, obrigado, filhos. Porque quando nós temos pessoas a quem nós prestamos conta, isso nos encoraja, nos motiva. E também recebemos o puxão de orelha quando é necessário. Então, se você quer alcançar os teus alvos para esse ano, compartilhe ele com pessoas que te amam e que querem também te ver crescer. Isso é muito importante para que você alcance eles. Eu lembro que já bem pequenininho, eu aprendi a fazer esses alvos para o ano com meu pai. Ele nos levava para o Jardim Botânico lá em Curitiba, sentávamos embaixo de uma árvore. Então ele perguntava, filho, quais são os seus planos para esse ano? Quais são os seus alvos? E ele falava, defina metas. Se você não definir metas, você vai chegar no final do ano e não vai saber como medir se você teve sucesso ou não nessas áreas. Eu lembro que naquela época os meus alvos eram bem diferentes. Era talvez passar de ano, não ficar em recuperação em nenhuma matéria. Como a vida era fácil, né? E a gente achava que era difícil. Os meus alvos, eles eram esses, hoje são outros. Hoje, na verdade, sou eu que sento com os meus filhos para construir os alvos que eles têm. Mas sabe, alguns anos atrás, quando eu estava orando, justamente numa virada de ano, e eu fiz uma oração, Senhor, eu quero viver um ano extraordinário. Eu vivi anos maravilhosos com o Senhor, na presença de Deus, e era grato por tudo aquilo, mas eu falei, Senhor, eu quero que o próximo ano seja diferente. Eu quero viver aquilo que eu nunca vivi antes. Eu quero ter experiências com o Senhor que eu nunca tive. Eu quero viver encontros com o Senhor que talvez eu só lia na Bíblia e em livros. E eu lembro que eu estava na minha devocional, lendo a Bíblia sequencialmente, estava lendo o livro de Hebreus, e quando eu chego então em Hebreus capítulo 12, Deus fala para mim assim, está aí a resposta, para aquilo que você está me pedindo. Você quer viver um ano extraordinário? Siga as orientações que eu deixei na minha palavra. E o meu desejo com você nessa noite é repartir aquilo que o Senhor falou comigo naquele dia, com instruções para que eu pudesse viver um ano extraordinário. Por isso o tema da nossa mensagem é como viver um 2026 extraordinário, fora do comum, um ano diferente de tudo aquilo que você já viveu. Mas talvez você esteja pensando nesse momento, bom, eu quero viver isso, eu quero ter um ano extraordinário, eu quero ter bênçãos materiais, eu quero prosperar financeiramente, e eu vou ter que decepcionar você, porque não tem nada a ver com isso. Um ano extraordinário não tem a ver com bênçãos materiais, com prosperidade financeira, embora se isso acontecer na sua vida, glória a Deus, não há nada de errado, mas não é isso que nós buscamos. Viver um ano extraordinário é viver um ano cheio da presença de Deus. Um ano em que o Senhor se revela a nós dia após dia. Um ano em que o caráter de Cristo, ele vai sendo formado em nós a cada dia. Podemos viver com o Senhor um ano fora do comum. Um ano que é diferente de tudo que nós vivemos até então. Mas isso tem a ver com entrega. Tem a ver com renúncia. Mas nós vamos buscar aquilo que é muito melhor do que as bênçãos materiais. Nós vamos buscar aquilo que é mais valioso que o ouro, que a prata. Aquilo que é mais raro e precioso que um diamante. É buscar uma vida sobrenatural da presença de Deus nas nossas vidas. É buscar experiências incríveis com a palavra de Deus. É ter encontros profundos com a presença do Senhor diariamente. Isso é viver uma vida extraordinária. É contemplar a manifestação do Espírito em nós e através de nós, onde quer que nós passemos. E podemos observar isso tanto nas vivências naturais do dia a dia, no ordinário,
quanto naquilo que é sobrenatural, que somente o Senhor pode fazer. Eu quero te convidar a trilhar essa jornada comigo, encontrando na palavra de Deus lições que nos ensinam a viver um ano extraordinário, e se Deus quiser, uma vida extraordinária. Mas para isso precisamos entender que a nossa cosmovisão, ela precisa mudar. Do que significa sucesso, do que de fato é prosperar espiritualmente, e do que de fato importa nas nossas vidas. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, vamos ler juntos ali a partir do verso 1. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Crianças, presta atenção no que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que quando os nossos pais nos disciplinam, eles fazem isso porque nos amam. E da mesma forma como os pais fazem isso conosco, o nosso Pai Celestial também nos disciplina porque nos ama. A palavra de Deus está nos dando aqui uma lição poderosa. Pai querido, nós queremos mais uma vez clamar pela Tua revelação. Obrigado pela Tua palavra. O nosso desejo é que o Teu Espírito Santo possa traduzir no coração de cada um que está aqui as lições que o Senhor tem para nós e para a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Bíblia como um todo, ela é um manual para vivermos uma vida extraordinária. Eu não quero que você saia daqui com a impressão de que existe um texto específico que vai ser a chave, o segredo para toda uma vida de sucesso. Isso não existe. Não ache que eu encontrei o texto que é o segredo. Não, foi como Deus se revelou para mim um dia no meu quarto orando. Toda a Bíblia, de capa a capa, é um manual e são orientações de como nós podemos viver uma vida extraordinária. Mas eu quero repartir com você algumas lições que Deus falou na minha vida através desse texto. De como eu poderia buscar a presença de Deus de tal forma que eu viveria um ano extraordinário, fora do comum. E quando nós olhamos para esse texto, aquilo que o autor de Hebreus está escrevendo, nós podemos aprender várias lições. E eu quero repartir com você a primeira delas. Se você quer viver um ano extraordinário, cheio da presença de Deus, um ano diferente de tudo aquilo que você já viveu, você precisa se encontrar com mentores diariamente. Essa é a primeira lição que o Senhor falou comigo nesse texto. Se encontre com mentores diariamente, todos os dias. Talvez você possa estar pensando agora assim, aí eu já me compliquei. Eu mal consigo conversar com os pastores da igreja.
Eu mal consigo um tempo com o meu líder de célula, uma vez por semana. Quem dirá diariamente? Onde é que eu vou encontrar esses mentores para que eu converse todos os dias? Para eu buscar orientação todos os dias? Mas eu preciso te dizer, todos os mentores que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual estão à nossa disposição todos os dias. Todos os conselheiros que você e eu precisamos para crescer espiritualmente, para amadurecer na nossa vida com Cristo, para nos tornar pessoas melhores, para estarmos cheios da presença de Deus, eles estão à disposição 24 horas por dia. Eu fui despertado para essa verdade ao ler um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Esse livro que eu já citei algumas vezes nas mensagens aqui, porque de fato impactou muito a minha vida. Esse livro ele fala sobre mentores que estão à nossa disposição dia após dia. Que cabe a nós buscar esse encontro. O autor desse livro, N. Cordeiro, ele escreve assim: frequentemente eu ouço líderes reclamando da escassez de mentores. Entretanto, nós os temos procurado nos lugares errados, já que os maiores mentores não serão encontrados no mundo terreno. Eles esperam por nós na palavra de Deus. Todos os mentores que eu e você precisamos estão aqui, à nossa disposição, todos os dias, para nos encontrarmos, para sentarmos com eles, tomar um café e ouvir preciosas lições. No verso 1 de Hebreus 12, o autor escreve assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O que é essa grande nuvem de testemunhas? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Toda vez que a Bíblia usa esse termo, portanto, é sinal que ela está se referindo a algo que foi escrito anteriormente. Então significa que Hebreus capítulo 12, na verdade, é uma continuação de Hebreus capítulo 11. E ele está se referindo àquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11. Se você está com a sua Bíblia aberta em Hebreus 12, volta uma página e vê aquilo que Deus está falando através de Hebreus capítulo 11. O que nós encontramos em Hebreus 11? Encontramos os heróis da fé. Encontramos homens e mulheres de Deus que, assim como nós, trilharam essa jornada de serem seres humanos e que foram aprovados por Deus. Hebreus capítulo 11 vai nos falar sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e assim por diante. Nós temos dezenas, centenas de autores bíblicos que estão à nossa disposição para se encontrarem conosco dia após dia, através da palavra de Deus. Agora pensa numa corrida. Quantos aqui correm, fazem corrida de rua? Levantei a mão, só para eu ter uma ideia. É pouca gente, precisamos correr mais. Quem sabe aí 2026, um alvo para esse ano. Falei de manhã que eu amava correr, mas não posso mais por causa dos meus joelhos. Agora tenho que voltar aos poucos para poder acompanhar minha esposa, porque ela está correndo, está voando aí, e eu preciso acompanhá-la. Mas pense você agora em uma corrida, mesmo que você nunca tenha corrido antes, agora você vai colocar roupa de corredor, aquele tênis, e você vai se imaginar num estádio. Pela manhã eu citei um estádio e não agradou metade aqui, então eu não vou citar um estádio específico agora. O estádio de sua preferência. Pense você dentro de um estádio, pronto para correr. Agora você olha para a arquibancada e a arquibancada está lotada. E todo mundo que está na arquibancada está te incentivando. E dizendo assim: ei, vai lá, João, não desista. Continua. Se mantenha firme na corrida. Sabe quem são esses motivadores, esses incentivadores? É essa grande nuvem de testemunhas que está no versículo 1.
Esses homens e mulheres de Deus que já pisaram nessa terra, que foram aprovados pelo Senhor, eles estão na arquibancada, torcendo por nós como testemunhas daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não são testemunhas para julgar, para condenar. São testemunhas para incentivar, para servirem de exemplo para a nossa vida. A Bíblia mostra homens imperfeitos, que tiveram falhas, mas que em algum momento da história estiveram alinhados com o Senhor e foram aprovados por Ele. Na Bíblia nós encontramos em torno de 700 homens e mulheres de Deus que podem servir de mentores para mim e para você. Você pode ter um encontro com quase 2 diferentes por dia. Leia a palavra de Deus todos os dias. Sente-se com esses mentores. Tenha um encontro com eles. Sabe o que é maravilhoso? Cada vez que você está sentado à mesa com um desses mentores, sempre vai ter uma outra pessoa junto ali. Jesus. Toda vez que nós estamos com a palavra de Deus aberta, buscando o conselho do Espírito Santo, através de tantas pessoas que estão registradas na Bíblia, Jesus está conosco. Você não se senta só com Moisés, com Jacó, com José. Você está sentado com Jesus também. Não abra mão nesse ano de se encontrar com mentores diariamente. Se você tem dificuldade na área da sexualidade, saiba que você pode ter um encontro com Davi. Se sentar com Davi, ele tem poderosas lições para te ensinar sobre como a cobiça por uma mulher que não é sua pode destruir a tua vida e tua família. Se você tem dificuldades na área da fofoca, você pode se sentar, se encontrar com Tiago. Tiago tem várias lições práticas de como você pode usar a sua língua para abençoar e não para amaldiçoar. Se você tem dificuldade com a ira, você é uma pessoa irada, você pode se encontrar diariamente com vários personagens que também lutavam contra a ira, mas que tiveram seu temperamento transformado, como Pedro, e puderam ser uma bênção para a igreja de Jesus, para a sua família, porque o Senhor domou aquele temperamento explosivo. Todos esses mentores estão à nossa disposição diariamente. Essa mensagem que hoje vocês estão ouvindo, ela é fruto de um tempo precioso de mentoria, de um café delicioso que eu tomei com o autor de Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Alguns acham que foi Paulo, alguns acreditam que foi Apolo. Nós não sabemos exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. Mas apesar de eu não saber o nome dele, eu tive um encontro com ele. E naquele encontro ele me ensinou lições poderosas para eu viver um ano extraordinário. E Jesus ali do lado, encorajando, incentivando, pastoreando a minha vida. Quando você se encontra todos os dias com a palavra de Deus, com a presença de Deus, você se sente plenamente satisfeito. Eu quero te dizer algo com muito temor e com muita humildade. Geralmente quando nós reclamamos por falta de acompanhamento, por falta de pastoreio, criticamos líderes, pastores, geralmente é porque nós não estamos tendo encontros com Jesus e com a sua palavra todos os dias. E nós ficamos esperando que outros homens possam suprir um vazio na nossa alma, que somente a presença de Deus poderia suprir. Quando nós nos encontramos todos os dias com Jesus, através da palavra, com esses mentores que estão na palavra, quando nós buscamos nos alimentar direto na fonte, nós nos sentimos plenamente satisfeitos. E aí o encontro que nós temos com um líder de célula, com um pastor, com um outro líder, ele é uma bênção, porque ele vai ser um momento de comunhão, que nós cremos e não abrimos mão. Ele vai ser um momento de prestação de contas, que nós cremos também na prestação de contas. Entendemos que é fundamental para todo discípulo de Jesus prestar contas. E esse tempo vai ser uma bênção.
Mas eu não dependo mais desse encontro com homens ou mulheres para eu me alimentar espiritualmente, porque todos os dias eu busco lá na fonte. Eu venho numa celebração de domingo, eu posso entregar, eu posso adorar, render a minha vida, eu recebo também uma palavra de Deus, mas não é isso que me alimenta para a semana. Eu não preciso durante a semana ficar buscando pregadores no YouTube, diversos, para me alimentar espiritualmente, porque eu me encontro todos os dias com Jesus. Por que eu vou querer um outro pastor que nem me conhece? Se eu posso todos os dias abrir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus falando comigo, para viver um ano extraordinário, eu preciso tomar essa decisão. Me encontrar todos os dias com os mentores que estão à minha disposição através da palavra de Deus. O N. Cordeiro, ele escreve nesse livro que se você desenvolver um programa de autoalimentação a partir da Bíblia, o que significa isso? Significa você ter um compromisso de buscar o seu próprio alimento espiritual, diariamente. De você não ficar indo para várias fontes de alimento, mas você abrir a palavra de Deus e em oração falar: Senhor, eu quero buscar a tua direção e a tua voz. Se você desenvolver esse programa, essa rotina, esse hábito de se alimentar da palavra, essa autoalimentação diariamente, e durante 1 hora, permitir ser instruído pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida sofrerá uma transformação positiva sem precedentes. Você quer viver um ano extraordinário e sem precedentes? Se encontre com a palavra de Deus, com os mentores que lá estão, com Jesus, todos os dias. Faça esse compromisso da autoalimentação. Josué capítulo 1, verso 8 nos diz assim: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Se você quer viver um ano em que os seus caminhos vão prosperar, em que você será bem-sucedido, você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Precisa ser o teu primeiro compromisso. A segunda lição que o Senhor ministrou no meu coração através desse texto é que eu precisava me livrar das distrações. Nós precisamos nos livrar das distrações. Algumas semanas atrás, numa mensagem que eu trouxe, eu falei sobre o que era uma distração. Que é tudo aquilo que tira a nossa atração, ou seja, eu quero ir para lá, mas algo me faz patinar aqui e eu não consigo chegar onde eu quero. Isso é o que significa a etimologia da palavra distração. É algo que me tira a atração de eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Nós vivemos em um período muito desafiador no que se refere às distrações. Nunca tivemos na história da humanidade tantas distrações como nós temos hoje. Tem um autor desconhecido que ele diz assim: o inimigo, o diabo, ele não precisa te destruir, porque basta ele te distrair. Ele sabe que se ele distrair você, ele nem precisa perder tempo tentando destruir tua vida. Você já se torna alguém que não produz frutos, alguém que não cresce mais, alguém que não vai trazer risco nenhum para o reino das trevas. Porque você está distraído com tantas coisas. Estudos dizem que hoje um ser humano médio, uma média do ser humano, ele consome em torno de 74 gigas de informação e conteúdo por dia. Isso é muita coisa. 74 gigas é muita coisa. O teu celular deve ter uma memória de 64 gigas, 128 gigas, 256 gigas. Isso é capacidade de armazenar informação e conteúdo. Nós todos os dias colocamos para dentro da nossa mente 74 gigas de informação. Isso significa que ao longo de um ano, nós consumimos 17 terabytes de informação. 17 mil gigas.
Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. No século XV, um ser humano médio, ele consumia cerca de 74 gigas de informação ao longo de toda a sua vida. Para pensar nisso. O que nós consumimos hoje de informação e de conteúdo é o que alguém no século XV consumia durante toda a sua vida. E boa parte desses 74 gigas diários são distrações que passam pela nossa mente. Aquilo que nós não precisaríamos buscar. Aquilo que nós não precisaríamos ler, assistir, ouvir. A média global de uso de smartphone chegou a praticamente 5 horas por dia para um ser humano. A média global. Tem gente que passa muito mais do que isso. Mas a média de 5 horas por dia. Faça um teste quando você sair daqui, quando você chegar na sua casa, abre seu celular, vai lá no tempo de uso. Tanto o iPhone quanto o Android tem essa função de você ver quanto tempo você passa no celular. E ver qual é a sua média diária. Quantas horas por dia você passa no celular? Se você está dentro dessa média aqui de 5 horas por dia, eu quero te dizer que quase 75 dias do seu ano você passa no celular. Quase 75 dias do seu ano você está na tela. Só do celular. Significa que em uma vida de 80 anos... você passou 16 anos da sua vida no celular. Quem passa 5 horas por dia no celular, se viver 80 anos, passou 16 anos da sua vida no celular. Sem contar o tempo que você estava dormindo, trabalhando. Significa que nos 12 anos da infância dos nossos filhos, se esse foi o tempo que nós passamos no celular, nós perdemos da infância do nosso filho, um período que exige mais a nossa presença, da nossa atenção, na formação do caráter. Nós perdemos 2 anos e meio da infância dos nossos filhos, só no celular. Se descontarmos o tempo que dormimos, se descontarmos o tempo que estivemos no trabalho, em que eles estiveram na escola, quanto tempo sobra para você aproveitar a infância dos seus filhos? 2 anos e meio só no celular. A palavra do ano em 2024 pelo dicionário da Oxford foi brain rot, que significa apodrecimento cerebral. O que é isso? O que é esse apodrecimento cerebral? É o declínio da nossa atenção, da nossa capacidade de concentração, do pensamento profundo, e isso é causado pelo quê? Pelo consumo excessivo de um conteúdo digital que é raso, rápido e altamente estimulante. Quando nós olhamos para a nossa vida e pensamos, por que eu não consigo mais passar 1 hora na presença de Deus? Eu não consigo passar 1 hora com a Bíblia aberta e lendo e ouvindo a voz de Deus. É porque a nossa mente é bombardeada com tanta informação, com tanto estímulo, que o nosso cérebro ele vai apodrecendo. Ele perde a habilidade de fazer coisas que envolvem um pouco mais de raciocínio, de paciência, de perseverança. Isso tem destruído as nossas vidas. Se você passa 5 horas do teu dia rolando um feed de celular, respondendo mensagens, você não vai conseguir abrir a palavra e ter prazer, desfrutar, ter deleite naquele tempo de silêncio e de paz, porque a tua mente está muito acelerada. C.S. Lewis, em um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um livro que Lewis escreveu como se ele fosse um demônio mais maduro e mais velho, dando conselhos a um demônio que está começando, um trainee. E esse demônio maduro, ele então começa a dar orientações práticas para aquele demônio mais jovem sobre como ele pode destruir os humanos. Como ele pode acabar com a produtividade do ser humano, impedir com que eles se acheguem a Deus, que esse é o objetivo deles. E Lewis, ele escreve uma recomendação para esse demônio jovem. Ele diz assim:
quanto mais você distrair a mente humana com futilidades, menos ele pensará no que é realmente importante. O interessante é pensar que isso foi escrito muito antes dos smartphones serem inventados. O quão mais grave isso se tornou na nossa vida. Quanto mais nos distraímos com futilidades, menos nós pensaremos naquilo que realmente é importante. E quando o autor de Hebreus ele diz assim, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha, sabe o que ele está dizendo? Quero te convidar a voltar a pensar no estádio. Você está lá na corrida, você está lá no meio daquela arquibancada lotada, e eles estão torcendo por você, e você está na sua corrida. Que corrida é essa? A nossa jornada com Jesus, a nossa jornada de fé. E o que o autor de Hebreus está dizendo é assim, nessa corrida, tira o peso, fica mais leve, tira aquilo que te deixa pesado, porque senão você vai desistir da corrida, você vai desanimar na corrida. Fica mais leve, tira os pesos. Você está com um relógio enorme, tira. Você está com pulseiras, com colar, vai tirando. Quem aqui corre sabe que cada 100 gramas que você reduz de peso, de um tênis que você compra um mais leve, uma roupa que é uma tecnologia melhor, isso traz um resultado tremendo na tua corrida. E nós estamos tentando correr a corrida da fé, cheio de distrações, cheio de peso, cheio de coisas que nos atrapalham. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós é: se você quer chegar no final da corrida, tendo perseverado, você precisa se livrar desses pesos, desse excesso de informação, do celular sempre à mão, talvez das redes sociais, de um ruído constante, ou talvez de uma ocupação sem propósito nenhum. Nada disso é pecado em si. Importante entendermos isso. Aqui o autor de Hebreus ainda não está falando do pecado. Ele diz daquilo que te atrapalha e do pecado. Ou seja, aquilo que nos atrapalha, que nem pecado é, também nos impede de nos achegarmos ao Senhor e correr essa corrida. Em Lucas capítulo 10, nós vemos a história de Marta e Maria, o encontro de Jesus com Marta e Maria. Jesus ele entra na casa dessas duas irmãs, e elas então, cada uma do seu jeito, quer estar na presença do Senhor. Mas o jeito de Maria fazer isso é se sentando aos pés de Jesus e ouvindo a voz do Mestre. Já Marta, preocupada com a casa, ela tinha que deixar aquela casa impecável, afinal era Jesus. Era o Mestre que estava na casa dela. Ela tinha que preparar uma boa refeição. Como assim Jesus vai vir na minha casa, eu não vou entregar um belo prato para ele? E ela então começa os seus afazeres, enquanto Maria estava sentadinha ouvindo a voz do Senhor. Até que chega um momento em que Marta obviamente se irrita. Fala assim: Jesus, veja minha irmã, não está me ajudando em nada, eu estou aqui na correria, arrumando as coisas, preparando tudo, e ela está aí sentada. Talvez você chegou aqui nessa noite com muitas ocupações, com muitas distrações. Eu quero te dizer, talvez nenhuma delas seja pecado. Talvez são ocupações genuínas. Talvez sejam coisas que de fato são importantes. O problema é quando você deixa a coisa mais importante para correr atrás disso. Eu quero que você ouça a resposta de Jesus para Marta, como a voz de Jesus para você nessa noite. Jesus responde assim: Marta, Marta. E aqui coloca o seu nome, Vitor. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quais são as coisas que hoje estão te deixando inquieto, que estão te preocupando? Jesus está dizendo: todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não há nada de errado você ter que cumprir as suas obrigações, cumprir as suas responsabilidades. Você só não pode abrir mão daquilo que é mais importante,
para correr atrás disso. Primeiro, busque a presença de Deus. Primeiro, se encontre com Jesus e com os mentores que estão na palavra. Primeiro, gaste 1 hora da tua vida na presença de Deus, buscando o renovo do Senhor. E depois disso, você sai para correr atrás dos afazeres, das responsabilidades, da rotina, das crianças, das refeições, do trabalho. Não abra mão daquilo que é mais importante. Não deixe as distrações, os pesos, tirarem isso de você. A terceira lição que o Senhor ministrou ao meu coração é: lute contra o pecado. Para viver um ano extraordinário, para viver um ano cheio da minha presença, você precisa lutar contra o pecado. Na continuação do trecho que nós lemos, o autor ele diz assim: se livre de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Não é uma coisa ou outra, são as duas. Livre-se dos dois. Você tem que se livrar dos pesos, das distrações, daquilo que não é pecado necessariamente, mas também faça um compromisso de se livrar do pecado. Não deixe com que o pecado pese a sua corrida, atrapalhe a sua corrida. Para quem quer viver um ano extraordinário, não pode haver espaço nem para distrações, nem para o pecado na nossa vida. Se você tem pecado que você tem lutado há alguns anos, você guarda ele meio que embaixo do braço, porque ainda não teve coragem de batalhar e lutar contra ele. E ano após ano você procrastina e diz: 1 hora eu vou precisar lutar. O Senhor está te dizendo: chegou o ano. 2026 é o ano que você vai precisar tirar ele das trevas, tirar ele do esconderijo e trazer para a luz. Porque não pode haver espaço para nenhum pecado na tua vida, se você quer viver um ano extraordinário com o Senhor. Para correr essa corrida que nos é proposta, isso precisa ficar para trás. No verso 4, o autor de Hebreus nos diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Porque a nossa luta contra o pecado, ela precisa ser radical. Ela precisa ser uma guerra. Nós precisamos declarar guerra todos os dias. Existe um vídeo antigo, muito conhecido, de um pastor chamado John Piper, onde ele fala sobre fazer guerra. Ele diz assim: todos os dias você precisa fazer guerra. Você precisa se levantar todos os dias e declarar guerra. Mas não é guerra contra seu cônjuge, não é guerra contra seus filhos, não é guerra contra o seu chefe, não é guerra contra um sistema, contra a política, contra o governo. Você precisa levantar todos os dias, eu e você, nos olharmos no espelho e declararmos guerra contra nós mesmos, contra a nossa natureza pecaminosa. Eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias. Eu preciso crucificar todos os dias os meus desejos carnais, aquilo que me afasta de Deus, as minhas tentações. Eu preciso todos os dias declarar guerra. Nós estamos em guerra. Paulo escreveu isso. É o corpo contra o espírito diariamente. E se você não se posicionar e não declarar e batalhar essa guerra, você vai perder. Porque o outro lado está guerreando, o outro lado está batalhando. Declare guerra contra o pecado todos os dias. Se em 2026 você declarar guerra contra a sua natureza pecaminosa todos os dias, você estará no caminho para viver um ano extraordinário. Porque quando há consagração, quando há santidade, a manifestação da presença de Deus, a glória de Deus é revelada. Mas isso acontece numa vida onde há consagração, onde há santidade. Imagine a igreja de Jesus, e isso muito além da Monte Serrat, todas as igrejas que seguem o Evangelho de Jesus,
Se cada discípulo de Jesus dessas igrejas acordasse todos os dias, fosse para a presença de Deus, 1 hora, buscando a presença de Deus, se encontrando com Jesus, com os mentores da palavra, e que declarassem guerra contra o pecado durante o seu dia. Imagina a transformação que nós não viveríamos na sociedade. Imagina o quanto o inferno não iria estremecer, porque existiria um exército que não está dormindo. Um exército atento, alerta, em guerra, batalhando contra as trevas. Que esse possa ser um ano de consagração, de santidade, de separação de tudo aquilo que não agrada a Deus. No verso 14 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Se você quer ver o Senhor, ter um encontro com o Senhor, comece buscando pela separação da tua vida. O que é isso? Me separar de tudo aquilo que me afasta de Deus. Isso significa consagração, é me separar. É lutar todos os dias morrer para si mesmo. A quarta lição é: fixe os olhos nas coisas do alto. O verso 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele está falando: ei, você que está nessa corrida, olhe para Jesus, mantenha os seus olhos em Jesus, mantenha os seus olhos naquilo que é eterno. Eu lembro quando eu fiz uma corrida, muitos anos atrás, lá em Curitiba, e eu estava nos últimos quilômetros e eu já estava desfalecendo. E eu lembro que eu sempre olhava lá para frente e via as marcações de quilômetro. E eu olhava para aquela placa e dizia assim: eu vou fixar os meus olhos naquela placa e eu vou vencer placa por placa. E quando eu olhava para aquela placa, eu conseguia lidar com a dor nas pernas, eu conseguia lidar com o cansaço, eu conseguia lidar com a falta de fôlego, porque os meus olhos estavam fixos no alvo, no objetivo. Nós estamos numa corrida. Se nós não olharmos para Jesus lá na frente, para a cidade celestial, que é para onde nós estamos indo nessa corrida, nós vamos desanimar. Os pesos, as lutas, as aflições, as dificuldades, as frustrações vão nos fazer olhar para o agora. E nós vamos desanimar nessa jornada. Por isso o verso 3 diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição, ou seja, pensem bem em Jesus. Por quê? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você estiver com seus olhos em Jesus, você não vai nem se cansar, nem desanimar nessa jornada, nessa corrida. Quando nós diminuímos as distrações, os pesos, isso nos permite olhar mais para frente, para Jesus. Isso me lembrou um livro que eu li na minha adolescência, eu devia ter uns 13 anos, eu ganhei um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. E aquele livro foi muito importante para a minha jornada com Jesus. E esse livro ele conta uma história, uma alegoria, uma fantasia de um jovem chamado Cristão. Esse jovem ele nasce numa cidade chamada Cidade da Destruição. E um dia ele percebe que ele não quer mais ficar naquela cidade, que aquela cidade seria destruída. Existia naquela cidade prazeres que o mundo oferecia, tudo aquilo que aos olhos humanos parece bom, mas ele sabia que haveria destruição. E ele fica sabendo que existe uma cidade celestial. E ele então sai da cidade da destruição e começa essa trilha, essa caminhada, essa peregrinação em direção à cidade celestial. Ele nessa corrida, ele enfrenta muitos desafios. Ele passa por pântanos, por monstros, por tentações, por desafios. Algumas vezes ele cai, ele falha, mas ele se levanta. Ele encontra a cruz. Na cruz ele deixa todo o seu fardo, a sua mochila pesada, ele pode entregar para Jesus, até que ele finalmente chega na cidade celestial e é recebido pelo Pai Celestial. E sabe algo que John Bunyan escreve nesse livro? Ele diz assim,
Cristão não olhava para as coisas que estavam atrás dele, mas mantinha os olhos fixos na cidade celestial. O segredo para cristão enfrentar toda aquela jornada, aquela trilha, e chegar com perseverança e fé na cidade celestial, é que ele não ficava olhando para as coisas deste mundo, para as coisas terrenas. Ele fixou seus olhos naquilo que era eterno. Ele sabia para onde ele estava indo. A nossa cidadania, queridos, não é daqui. Eu não sei se você é gaúcho, se você é de um outro estado, se você talvez nem brasileiro é, mas todos nós temos a mesma cidadania. Somos cidadãos do céu. A nossa pátria, ela não é aqui. A nossa pátria é o céu. E quando nós tiramos os olhos da verdadeira pátria, quando nós tiramos os olhos daquilo que é eterno, isso nos faz cair, nos derruba, nos desmotiva, nos desanima. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus nesse ano e ao longo da sua vida. E a quinta e última lição é: aceite a disciplina com alegria. Quem aqui estava no domingo passado na mensagem sobre a prensa do Tércio? O Senhor nos ensina que o período de prensa, de disciplina, ele é essencial para quem quer viver uma vida extraordinária. Não há vida extraordinária sem passarmos pela prensa. Leia comigo o verso 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem? A quem o quê? Ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Portanto, suportem as dificuldades, suportem as prensas, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Queridos, que privilégio. Que privilégio nós temos de sermos filhos. E de ter um Deus que nos ama tanto, que Ele nos disciplina quando nós precisamos. Se nós não aceitarmos as disciplinas do Senhor sobre nossa vida como uma bênção, nós não conseguiremos desfrutar de uma vida extraordinária. Porque a dor, a disciplina, a prensa são gestos do amor de Deus por nós. Quando você estiver passando por um momento de aflição, de dor, que você está se sentindo ser processado por Deus, lembre que você está passando por isso porque Ele te ama, porque você é filho. Eu lembro uma das prensas que nós vivemos alguns anos atrás como família. Nós havíamos acabado de nos mudar para Porto Alegre e 3 meses depois estávamos indo para Curitiba para um aniversário. E na viagem, nesse trajeto, nós sofremos um acidente. Aqui na Freeway, perto de Osório, o nosso carro, o pneu traseiro estourou, eu perdi o controle do carro, o carro capotou e parou numa placa de velocidade, senão a gente tinha capotado para o outro lado da Freeway. Naquele momento a gente saiu do carro, as crianças estavam bem, no momento veio aquele sentimento de gratidão pelo livramento. Mas a primeira prensa do Senhor veio quando eu liguei para o seguro. Eu ligo para o seguro, digo, ó, eu sofri um acidente em tal lugar, e a pessoa me pergunta assim: o senhor consegue me dizer, ter uma ideia, se o carro foi perda total? Aí eu falei assim: olha, se aproveitar alguma coisa aqui está no lucro, porque ficou feia, né? Ela falou: estourou o airbag? Eu falei: estourou o airbag. Ela: olha, se estourou o airbag é perda total. Naquele momento eu fiquei até aliviado, né? Bom, graças a Deus. E ela me disse assim: só que o senhor não tem cobertura para perda total. E eu falei: como assim? Ela falou assim: não, teu seguro não cobre. Eu fui revisar a pólice e tudo, e de fato, gente, contratei errado, não tinha. Naquele momento eu fui para Curitiba, alugamos um carro ali perto, fui para o aniversário, eu fui: Senhor, por quê? Eu obedeci o Senhor, saí da cidade onde nós nascemos, onde estavam os nossos familiares, para obedecer uma direção tua. Em 3 meses o Senhor nos permite passar por isso.
Ao chegar em Curitiba, a Marina estava grávida nessa época e ela estava com sangramento já há alguns dias, e nós procuramos um hospital. E ao chegar no hospital, fazemos os exames e descobrimos que ela tinha perdido o bebê. Um dia depois do acidente. Naquele mesmo dia à noite, nós chegamos no aniversário, encontramos a minha irmã mais velha, que também estava grávida. Ela diz assim: eu perdi o bebê também. Naquele momento eu não entendia nada do que estava acontecendo. Porque no momento em que nós vivemos a prensa, a disciplina, ela não é motivo para nós de alegria, de celebração. Ninguém vai viver um momento desse, sorrir e falar assim: Senhor, obrigado, eu amo sofrer. Não, é Senhor, por quê? Mas sabe, 3 anos e meio depois, nós podemos olhar para cada uma dessas situações da presença de Deus e agradecer a Ele, e glorificar o nome dEle, e entender que cada uma dessas disciplinas que nós vivemos era necessária para a nossa vida. Aquilo nos aproximou de Deus, aquilo nos aproximou como casal. Deus foi manifestando os milagres dele, da provisão, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele disciplina, mas Ele mesmo vem com o abraço do consolo. Nós precisamos enxergar o amor do nosso Pai Celestial no meio das prensas e da disciplina. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Você quer viver um ano extraordinário, sem precedentes? Aceite as disciplinas e as prensas desse ano com gratidão no coração e perguntando: Senhor, onde eu preciso crescer com isso que eu estou vivendo? Versículo 11 diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de quê? De tristeza. Mais tarde, porém, ele produz fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aqueles que são exercitados pela disciplina, eles frutificam, eles recebem o fruto daquela disciplina. Quero orar com você nessa noite. Queria te convidar a se colocar em pé. Quero orar te convidando a consagrar o seu ano para o Senhor, buscando viver um ano realmente extraordinário, um ano buscando talvez coisas diferentes do que você tem buscado ano após ano, um ano buscando mais coisas eternas do que terrenas, um ano desfrutando mais das bênçãos espirituais do que das bênçãos materiais, um ano cheio da presença de Deus. Quero te convidar a fechar os olhos, e a primeira oração, ela precisa ser tua, porque eu não sei quais são as distrações que têm te impedido de buscar a presença de Deus, mas você sabe, o Espírito Santo pode te trazer agora, para que nesse momento você já saia daqui com resoluções. Eu não sei quais são os pecados e as tentações que têm tomado conta da tua vida, mas você sabe, o Espírito Santo sonda o nosso coração, e nesse momento Ele vai trazer a tua lembrança, a tua memória, para que você hoje saia daqui com um compromisso de guerrear contra esse pecado. Eu não sei o que te impede de olhar para o alto, para aquilo que é eterno, e mantenha os teus olhos naquilo que é terreno, mas entregue isso para o Senhor. Se você está vivendo algum período de prensa, alguma disciplina, que nesse momento você glorifique ao Senhor por isso, e peça: Senhor, me ensina aquilo que eu preciso aprender nesse tempo. Faça a sua oração. Pai querido, como discípulos teus, nós queremos primeiramente consagrar esse ano ao Senhor, gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez no último ano, nos últimos anos em nossa vida, mas queremos consagrar com fé de que 2026 será um ano extraordinário em nossas vidas. Será um ano cheio, Pai, da tua presença. Será um ano de revelações, de manifestações, um ano de santidade, de consagração.
Queremos experimentar mais de Ti, Pai. Queremos viver algo novo. Consagramos ao Senhor. Pai, que possamos sair daqui com compromissos práticos. Compromissos de distrações que vamos entregar, abandonar. Que vamos diminuir, que vamos cortar pela raiz. O Senhor está falando ao coração de cada um aqui. Pai, recebe esse nosso compromisso. E que o Teu Espírito Santo, dia após dia, nos ajude a perseverar nessa corrida. Junto com essa grande nuvem de testemunhas, desses mentores, encorajadores, o Teu Espírito Santo possa nos manter firmes nessa corrida. Tirando peso, tirando o pecado, fixando os nossos olhos em Ti, naquilo que é eterno, e vivendo cada dificuldade, cada dor, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Recebe ela nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria finalizar dando a oportunidade